Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @chubcowork. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Mais uma convidada super especial, uma conterrânea que está fazendo um belo trabalho em terras paulistas. E a gente está aqui com a Ingrid Feijó, da Loft. Hoje a gente vai falar sobre endomarketing. Vai ser um papo muito massa. No episódio passado, a gente conversou com a Gilce, falando um pouco sobre RH, indicadores de gestão de pessoas. O endomarketing é um assunto, na verdade, que vem sendo trabalhado há muito tempo por empresas bem tradicionais, sendo que eu acho que ele foi esquecido assim no meio. Acho que faz muito tempo que eu não escuto ninguém falando sobre isso e a gente decidiu trazer um especialista para vocês, conversando um pouco sobre esse assunto. Ingrid, muito obrigado por ter aceitado o convite. Oi, Guilherme, muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vim bater esse papo aqui com o Guia para falar sobre um pouquinho do que eu estou trabalhando na Loft e compartilhar boas práticas, experiências que eu vim aprendendo. E espero compartilhar e poder contribuir com todo mundo aqui que estiver me ouvindo. Vamos lá? Vamos lá. Antes da gente falar sobre o assunto, né, sobre a nossa pauta, e eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Conta aí sua história em 3 minutos. Sua trajetória eu acho bem legal. Você passou por EJ, empresa familiar. Você é aquela figura que vivia EJ, que eu acho fantástico essa cultura que se cria dentro das empresas júniores. E aí, como é que você foi parar na Loft? Show, legal. Bom, eu tenho 24 anos e sou formada em administração pela UFRN. E aí, como é que... Vou falar um pouquinho antes da minha formação em específico. Mas sou de Natal, né, como o Guilherme falou, e venho de uma família que tem 5 filhos no total, e eu faço questão de sempre, quando eu falar minha história, falar da minha família. Então, porque eu acho que para formar a pessoa que eu sou hoje, tudo foi graças à minha base que eu tenho dentro de casa. Então, acho que é bem legal todo mundo saber que eu tenho 4 irmãos maravilhosos e que desde sempre me ensinaram muito o valor da bondade, da confiança e da honestidade. Então, acho que sempre tive bons exemplos dentro de casa. E aí, acho que até muito por viver com bons exemplos, eu sempre tive muito a vontade de orgulhar todo mundo dentro da minha casa. De fazer com que as pessoas olhassem para mim felizes, assim, da pessoa que eu estava me tornando profissionalmente também. Então, e também sempre fui muito inspirada pelo trabalho dos meus pais. E aí, em meio a isso tudo, eu comecei a ter o desejo de fazer administração, porque eu tinha muito também a vontade de, quem sabe, seguir o caminho dos meus pais, né, de seguir o negócio deles. Daí eu entrei em administração. E ao longo da minha jornada, né, do curso, o que aconteceu foi, na verdade, ao contrário. Eu entrei no curso, me deparei com um ambiente em que eu não estava sentindo que eu estava me desenvolvendo o suficiente, até que eu encontrei a empresa Júnior, e lá eu consegui empreender bastante, né, com o sentido da palavra de solucionar dores de clientes, quando eu comecei a fazer projetos de consultoria, de me desenvolver também, querer mudar realidades em que eu estava inserida ali no meio da universidade. Então, eu comecei a
a me desenvolver bastante e começar a sonhar cada vez com coisas diferentes e viver experiência em ambientes em que eu pudesse me desenvolver e impactar outras pessoas também. E aí, pensando nisso, e aí eu trabalhei muito, tive uma imersão, acho que eu sou uma pessoa muito intensa, então eu realmente vivi tudo que eu tinha para viver dentro da empresa júnior, que é a ADM Consult, onde eu fui gerente de projetos, gerente comercial, né? Então eu fazia toda a negociação dos projetos que a empresa vendia, até que eu fui presidente e tive minha gestão em 2017. Depois disso, eu saí, me formei e tudo, mas eu sabia que eu estava saindo com a certeza que era que a empresa júnior realmente tinha impactado muito na minha vida e que eu estava olhando para o mercado de uma outra forma. Então, eu comecei a também olhar as oportunidades que eu tinha, tanto de ou ficar em Natal, como também de sair e vir para São Paulo. No primeiro momento, e foi até no meu último ano de faculdade, eu comecei a pensar em ficar em Natal ainda e trabalhei na empresa dos meus pais, tocando lá, principalmente a parte de marketing e de RH lá dentro. Mas quando foi ao longo do ano, eu não me identifiquei muito com o pensamento de continuar em Natal. Comecei a alçar outros tipos de voos e participei de uma conferência que eu acho que é super legal falar para quem está na universidade e quer encontrar outros meios de se conectar com empresas, né? Então, eu fui para a conferência da Fundação Estudar, que é uma conferência onde reúne jovens que passam no processo seletivo lá, que eles têm, e empresas que estão querendo jovens talentos. E eles conectam. E foi lá que eu conheci a Loft. E aí consegui e participei de um processo interno deles. E agora eu estou aqui em São Paulo, estou na Loft. Entrei inicialmente em cultura e desenvolvimento e agora eu estou tocando a área de employer branding e endomarketing. Massa, legal. E eu acho muito, muito massa a sua história, porque eu pude acompanhar de perto, então vi todo o seu trabalho na ADM Consult, vi a intensidade ali. As pessoas ainda falam da sua gestão. Então, Ingrid Feijó, ela é famosa aqui no ecossistema das EJs. E eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu trabalho na empresa familiar, assim, diferente da tua trajetória, eu acabei ficando e a gente teve um processo de sucessão bem diferente, né? Aconteceu sem ser planejado e eu acabei tomando conta das coisas aqui. E um dos nossos objetivos é tentar conectar a nossa empresa com todo o ecossistema. E a Loft, que está no mercado imobiliário mudando o conceito disso, principalmente no Sudeste, estou louco que vocês subam para cá, para o Nordeste. Eu queria que você falasse um pouco da Loft. O que é a Loft? O que é que vocês fazem? Legal. Bom, para quem também não conhece a Loft, porque de fato a gente atua ainda mais no Sudeste, a Loft, ela, no pitch bem rapidinho, né? Ela é uma empresa que compra, troca, vende e até promove soluções para você financiar um apartamento. Isso de uma forma bem resumida para falar o que a gente faz enquanto produto, né? Mas a Loft é uma startup brasileira que ela nasceu com um sonho muito grande, né? De ser uma empresa global a partir do Brasil. Para quem também ainda não sabe, ela foi considerado o unicórnio mais rápido da história dos unicórnios brasileiros. Então, a gente se tornou... conseguiu, né, atingir esse marco no início de 2020 e que isso é motivo de muita alegria para a gente, porque é um dos nossos valores dentro da empresa, que é o Think Big, Move Fast. Então, o quanto a gente pensa grande e a gente age rápido para atingir os nossos resultados. E aí, entrando até um pouquinho já na parte de como é que a gente como é que a gente vive a jornada dentro da Loft, é muito apegada ao nosso grande sonho, que é a nossa visão e o nosso propósito, que é criar um mercado imobiliário onde as pessoas não tenham dificuldades para realizar nenhum tipo de mudança, que é o que a gente chama internamente de freedom living. E esse freedom living, que é o que nos guia todos os dias, é justamente para que a gente possa ter sempre em mente que a gente quer facilitar a vida das pessoas e que elas não tenham dores de cabeça ao pensar no mercado imobiliário. Perfeito. Eu acho essa missão de vocês fantástica e, querendo ou não, é bem alinhada com a do coworking também. O modelo de coworking que foi trazer um pouco de flexibilidade para o mercado de office. Você tinha que pagar calção, você tinha que ter um fiador. Então, todas essas dores aí existem dentro do processo comercial do mercado imobiliário. E eu estava até vendo um podcast do CEO da Loft, falando que agora, durante a pandemia do coronavírus,
vocês fizeram a primeira escritura de forma digital. Isso foi muito massa. E eu espero, né, que isso aí se propague por todo o Brasil. Infelizmente, a gente teve que ter uma pandemia para a gente ter esse processo de digitalização e diminuir o atrito dentro do mercado imobiliário. Sim, com certeza. Acho que para a gente representou um marco, né? Porque é isso que a gente quer fazer. A gente quer transformar o mercado imobiliário como um todo. Então, se a gente começa a trazer esse tipo de resultado pro nosso negócio, a gente vai começar a mostrar que isso é possível cada vez mais, né? E a partir desses destraves, desses desbloqueios que a gente vai fazer, a gente começa a reduzir as fricções que existem na experiência das pessoas, né? Imagina você comprar um apartamento sem precisar sair de casa. E isso porque é um pouquinho da Loft que as pessoas ainda conhecem, né? Que é a parte em que a gente compra, vende e troca. Mas hoje a gente também já está iniciando soluções também, tanto de aluguel, como de co-living, como de também aluguel de apartamentos de pequena temporada. Então, isso tudo está entrando no nosso mundo justamente porque a gente entende que o mercado imobiliário ele é muito grande, né? Ele não se restringe apenas ao lar próprio, mas sim a todo um jogo da vida, que é como a gente também fala internamente, é um tabuleiro onde tem diversas experiências com o mercado. Perfeito, Márcio. Eu tô louco para ver a bagunça, assim, entre aspas, com vocês, a Vitacom também, que faz um belo trabalho dentro do mercado imobiliário, vão fazer nos próximos anos. Mas agora, falando um pouco de endomarketing, né? Eu queria, primeiramente, que você trouxesse o conceito para a gente de endomarketing. Tá dentro do setor de marketing, mas conversa muito com a parte de RH e com os líderes dos setores. Então, traz para a gente o conceito e depois eu acho que valeria muito a pena a gente falar um pouco de boas práticas, KPIs que vocês estão olhando, como é que você entrega ROI de endomarketing para os diretores, né? Eu acho que isso é até uma baita discussão que existe a respeito desse assunto. Legal. O endomarketing em específico vem bem traduzindo a palavra, né? Endos para dentro, né? Então, é o marketing para dentro da companhia. Então, basicamente, é o como eu vou estar trabalhando em conjunto entendendo a estratégia do time de pessoas para fortalecer os objetivos estratégicos do negócio ao longo da jornada de cada lofter, que é como a gente chama o pessoal que trabalha na loft. Então, imagina que a organização ela tem seus objetivos estratégicos. E esse direcionamento ele precisa ser, de alguma forma, desdobrado para os colaboradores, para que eles tanto possam trabalhar da maneira correta que a gente precisa que trabalhe e também que eles possam estar engajados com o direcional da companhia. Porque não adianta nada a gente ter um sonho grande e isso não é passado para as pessoas, ou então ter uma estratégia que as pessoas não conseguem compreender para onde elas estão indo. Então, o endomarketing vem para ajudar no alinhamento, né, para contribuir com o alinhamento dos objetivos estratégicos na mente dos colaboradores dentro da empresa. Me fala um pouco de boas práticas que vocês estão fazendo. Antes da gente apertar o play, você mencionou que a cada 15 dias fazem um grande meeting com todo mundo. Quais são outras práticas? Você conversa com os líderes dos setores para trabalhar alguma parte de estratégia? Como é também a comunicação com o RH nesse sentido? Bom, eu falei que tem dentro do conceito, falei que tem o grande objetivo de alinhar, né, os colaboradores com a estratégia da organização. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas precisam estar alinhando tanto com os objetivos de negócio, tanto também com como a gente vai engajar as pessoas com a cultura, né? Porque no final do dia, as pessoas elas atingem resultados se elas têm os comportamentos esperados, se elas vivem a cultura da empresa. E se a cultura é forte o suficiente, né? Tem até aquela frase de cultura, como a estratégia do café da manhã. Se a gente não fomenta essa cultura de resultado, de comportamentos, a estratégia ela não vai ser atingida. Então, tem um pouco de ações para fortalecer os dois aí, né? Então, fortalecer o comportamento que foi desde o início que ela é contratada, pensando que ela tem esse fit cultural, mas a gente precisa estimular e, juntando com isso, as ações para alinhar com os objetivos estratégicos da empresa. Aí, como boas práticas? Assim, aí agora eu vou falar de coisas mais práticas, né? Então, a gente falou um pouquinho de conceito, vou falar de coisas de dia a dia.
para talvez servir de benchmarking para quem esteja trabalhando com isso. Mas a cada 15 dias dentro da Loft a gente tem uma reunião geral com todo mundo, então são mais de 700 pessoas da empresa hoje, em que essa reunião ela vem muito com o objetivo de alinhar o que a empresa está fazendo para atingir o nosso grande Freedom Living, que eu falei um pouquinho, e de novo você já pode pegar aí que tem o objetivo de alinhamento, estratégia e reforça a cultura numa coisa só. E aí a gente traz dentro dessa reunião projetos que estão sendo relevantes e podem impactar para toda a empresa, então todo mundo precisa saber naquele momento o que está acontecendo ali, da mesma forma que a gente traz resultados para poder estar fazendo acompanhamento, e aí iniciar e fazer com que as pessoas iniciem a semana alinhadas de como está a organização e talvez de grandes coisas que possam impactar o dia a dia dela. Porque pensando sobre o porquê que essas coisas são relevantes, né, essas ações. Porque pensando até em um estudo que eu estava fazendo, e fazendo até uma analogia com a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades, o colaborador ele precisa saber quais são os objetivos estratégicos, ele precisa saber o que ele deve fazer, não necessariamente o como, tá? O como não está aí, porque senão a gente mata a autonomia, mas o que? Ele precisa saber o quê. E se ele precisa saber o quê, a empresa precisa estar clarificando esse direcional. Por quê? Porque senão a pessoa ela vai ficar com muita coisa na cabeça de tipo, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E se a pessoa fica com isso na cabeça, ela não vai trabalhar, ela não vai ser efetiva, ela não vai ser produtiva, entendeu? Então, o window marketing, o alinhamento com o objetivo estratégico e fortalecimento da cultura, ele vem justamente para você esvaziar a cabeça da pessoa para que ela pense no que ela precisa pensar. Então, vamos fazer um alinhamento com... Aí fazendo a analogia que eu falei com a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow tem na base, né, as necessidades básicas, certo? Que a gente precisa, as necessidades fisiológicas, né, que são as necessidades básicas que a gente precisa para viver e tal, de segurança e tal. Dessas necessidades, como é que eu comparo isso com um ambiente organizacional? Eu posso comparar isso com as principais dúvidas que as pessoas geralmente têm, que é, quando que vai cair o meu salário? Qual é o benefício que eu tenho? Como é que eu posso utilizar? Como é que eu posso... Eu preciso me inscrever para poder usar esse benefício? Como é que eu faço isso? Então, isso são as principais perguntas, porque a pessoa quer viver o benefício que ela tem, ela quer ter segurança de que o salário dela vai cair em dia, ela precisa dessas informações. E se eu, enquanto companhia, não forneço essas informações de uma forma prática e simples, para que ela entenda, ela vai se preocupar durante o dia a dia dela de trabalho sobre essas questões, essas necessidades básicas. E ela não vai conseguir focar na sua produtividade. Então, é um pouquinho disso, sabe? Acho que o ponto... O pulo do gato é muito mais entender o porquê isso é relevante antes de só saber ações. Porque as ações, elas têm um porquê. Então, existe esse porquê, tá? E aí existe, por exemplo, uma dessas ações que é o que a gente faz dessas reuniões quinzenais, que a gente chama de rooftop, tá? Isso é uma delas. Da mesma forma que a gente tem um onboarding, que dentro desse onboarding, que é para receber os nossos colaboradores, existe parte específica só para falar da nossa estratégia de negócio, fala sobre a nossa cultura, fala sobre os nossos benefícios e o porquê as pessoas têm esses benefícios. Traz canais onde as pessoas podem tirar dúvidas sobre os benefícios, caso elas tenham alguma. Tem um manual que explica como é que funcionam esses benefícios. Tem pessoas que vão atender para tirar e para ajudar, que é o do time dentro do time de People. Então, isso para poder fazer o quê? Reduzir fricção na vida das pessoas de quantidade de informações desnecessárias que elas tenham, tipo de dúvidas desnecessárias que elas tenham, para poder elas conseguirem trabalhar melhor no dia a dia, tá? E aí eu tô falando aqui, tem muito conceito, mas é que eu realmente julgo bem relevante a gente ter entendimento disso, tá? E aí na prática a gente traz, por exemplo, o rooftop, traz essa questão do onboarding, traz a questão que a gente tem dentro da Loft, a gente trabalha com Slack, que é a ferramenta de comunicação interna da gente para comunicados e ser tipo WhatsApp, né? Para quem não conhece, Slack é tipo o WhatsApp da companhia. E então, por exemplo, eu tenho um grupo junto com o time de People, que eu alinho semanalmente com eles quais vão ser os comunicados que vão sair ao longo da semana. O porquê, quais vão ser as ações que estão sendo feitas. E a gente sempre se alinha. O que eu tenho muito positivo é que elas também são muito alinhadas do porquê das coisas e tal. Então, não é algo que eu tenho que ficar, mas por que você vai fazer essa ação? Não é isso.
É mais para poder a gente alinhar mesmo o que é que People precisa trazer e desdobrar para toda a empresa. Então, a gente alinha muita questão de timing, como é que vai ser o tom de voz, o que é que vai ser falado, para não enviar 2 comunicados de uma vez, porque as pessoas não prestam atenção quando manda muita coisa num dia só. Então, tem algumas boas práticas com relação a isso, para alinhamento de ações e objetivos que a gente tem. Da mesma forma, quando a gente pensa num cenário de pandemia, como é que o endomarketing ele pode contribuir para engajamento e fortalecimento de cultura nesse momento? Aí eu vou trazer um pouco do que a gente vem fazendo. Então, eu fiz um benchmarking com a Falcone, né, para entender como é que eles estavam lidando com essa situação, e a gente começou a fazer uma série de webinars online em parceria com profissionais que pudessem trazer conceitos de autocuidado. Por quê? Por que a gente fez isso? A gente começou a entender que nesse principal momento de pandemia, de coronavírus e tudo mais, a gente queria que as pessoas se sentissem cuidadas e seguras. E como é que a gente vai poder fazer isso? Através das nossas ações, que elas comuniquem de alguma maneira isso. Então, a gente começou a fazer esses webinars em parceria com esses profissionais que trouxeram aulas sobre yoga, papo sobre work-life balance, porque muitas pessoas têm dificuldade eu sou uma delas, de criar uma rotina com home office, né? Às vezes você já acorda trabalhando e tal. Aí teve de culinária, papo com nutricionista. Ontem a gente teve também, foi um papo com uma Briana, que ela é imunologista, porque amanhã a gente vai ter uma campanha interna para testes do Covid, então a gente queria preparar todo mundo para como é que o que fazer, né, caso o seu teste dê positivo, tirar dúvidas de prevenção, de precauções. Então, a gente começou a fazer essas ações, mas a gente tem um porquê muito forte, né, e aí a gente já entra em questões de como a gente avalia se isso está dando certo ou não, né? Não, isso é muito legal, porque imaginar uma companhia com mais de 700 pessoas, o atrito de informação muitas vezes acontece. Então, sim, eu vejo que vocês têm um cuidado muito grande em saber o porquê de cada mensagem, para ela ser passada da melhor forma possível e manter o foco das pessoas o máximo possível. Só mais um ponto, eu imagino que o trabalho do endomarketing ficou ainda mais importante nessa questão da pandemia, porque muita gente levantou a hipótese, será que eu vou ser demitido? O que é que vai acontecer? Meu salário vai ser reduzido? Qual vai ser a direção da companhia? O mercado imobiliário ele vai ser muito afetado? Vai ser pouco afetado? Então, comunicar isso para o time, e um time de 700 pessoas é um baita desafio. Super concordo, e eu acredito que com esse ponto, eu posso até falar que dentro da Loft a gente é super privilegiado por ter um CEO que é tão preocupado com isso. Então, o Florian, ele é uma pessoa que ele realmente valoriza muito as pessoas que estão lá dentro, e um dos nossos pilares é a transparência, né? Então, e ele é uma pessoa muito direta ao ponto, assim, né? Ele até brinca que ele é alemão, né? Então, às vezes ele pode até assustar se quando você conversa com ele, ele fala direto ao ponto, ele não tem papas na língua. E ele quer levar isso para o dia a dia da gente. Então, ele se preocupa muito com a transparência desse momento e de puxar as comunicações também, tá? Então, isso não é uma coisa que ficava só, o papel de endomarketing também se preocupar aí com isso. Pelo contrário, assim, é ajudar a fortalecer nesse momento. Mas a liderança, ela precisa estar muito forte para que as pessoas realmente entendam qual é a mensagem da companhia. Então, ele começou a puxar all hands. O que significa isso? Reuniões, geralmente, que acontecem de 1 hora com a companhia inteira, para poder falar sobre comunicados sobre o Covid. Todos os dias ele envia como se fosse 2 comunicados, de manhã e de noite, falando sobre o Covid no mundo, no Brasil, e o que é que a Loft pensa a respeito. Fala sobre voltar ao escritório, sobre não voltar, já lançou nota de adiamento. Então, ele está puxando muito essa frente, e nesse momento eu estou olhando muito com o olhar de engajamento, com o alinhamento direcional estratégico em questões de negócio. Mas, sim, é super relevante, e eu acho que a gente foi super privilegiado de ter uma pessoa como ele à frente da gente, por ter, Legal. Né? Dá para ver pela sua fala como ele puxou a responsabilidade, né? E isso eu acho que passa muita segurança para todo o time. Quando você tem um cara ali, peraí, gente, a gente não sabe como mas
eu vou tentar aqui organizar o máximo possível e eu acredito em vocês para poder estar me ajudando durante esse baita desafio. Sim, super. E eu queria agora puxar uma parte que eu adoro. Eu venho da economia, então a gente estuda muito de estatística e eu queria falar de indicadores. Muitas discussões a respeito do endomarketing vale a pena? Qual é o retorno disso? Alguns falam, a literatura fala de turnover, mas eu queria saber de você como é que você trabalha resultado dentro da Loft. É algo mais flexível? Tipo, os seus diretores já entendem que isso é importante, então não tem assim... eles não estão olhando nenhum número a risco. Como é que funciona, Ingrid, dentro da startup? Tá bom, eu acho que o conceito de... A gente no início alinhou um pouco do conceito, né, de endomarketing e tudo mais. E acho que a gente pode perceber que ele não é uma área que ela tá ali para fazer ações legais, né, como geralmente as pessoas pensam que é uma ação de tipo, faz uma ação aqui de Dia das Mães. Isso é endomarketing, né, na verdade faz parte sim, só que você também tem um porquê. Então, tipo, se você fizer uma ação, como ela tá ligada ao seu negócio, como ela fala com os seus colaboradores. Então, tem toda essa questão de relação com a estratégia sempre do negócio e de cultura, tá? Não é que não seja uma ação, mas é muito fácil ligar a só ações legais e as pessoas acharem que não vai trazer resultado. Inclusive, todas as ações que a gente fez ao longo desse ano foram orçamento base zero. Então, não tem nem muito, tipo assim, não tinha nem muito o que falar. Assim, se alguém quisesse falar que não... Como é que a gente mede o retorno disso, tá? Então, o primeiro, a gente roda pesquisas tanto para times como para Loft como um todo, para saber como é que estão alguns tópicos, né, como se fosse uma pesquisa de clima. Então, a gente tem duas pesquisas, uma que é global, que é a pesquisa do Building Together Survey, porque também lá na Loft a gente gosta de dar nome para tudo que já existe. Então, que é como se fosse a grande pesquisa de clima, e tem a pesquisa de barômetro, mesmo barômetro, que é para poder a gente medir a pressão dos times, entender como eles estão e tal. E aí, dentro disso, a gente sempre tem um indicador de comunicação interna para poder entender como as pessoas sentem que funciona a comunicação, como é que flui isso. O que eu tenho que olhar em específico é o acompanhamento com relação a pessoa se sentir que ela está alinhada com a estratégia da organização. Então, isso, para mim, é retorno. No momento que ela sente que a comunicação ela é clara e transparente, isso, para mim, é retorno. E aí, quando eu for falar de ações de engajamento, que aí pode ser umas ações que as pessoas mais tenham, e que a gente olha também muito para a jornada dos nossos clientes. Então, aí eu olho para duas coisas. Eu olho para satisfação de quem participou das ações e com o que a gente está fazendo e como está alinhado com os nossos objetivos. E a segunda coisa que é o nível de engajamento das pessoas, tá? Então, o quanto que as pessoas participaram daquilo e o quanto elas viram valor, tá? E o quanto aquilo ele vai gerar valor no seu dia a dia, que acaba, no final... O que acontece? A gente está lidando com pessoas que são clientes. E se eu vou medir a satisfação do meu cliente como algo relevante, então eu tenho que estar colocando isso em todos os momentos que a gente vai fazer. A gente também olha para as coisas que fogem além do interno, tá? Então, por exemplo, a gente faz muito... Quando a gente faz essas ações internas, e como eu trabalho com Employer Branding, não trabalho apenas com endomarketing, tá? Então, inclusive, o meu direcionamento é muito mais forte com Employer Branding, que no final disso é o quê? A gestão da marca empregadora, né? E aí, quando a gente olha de uma forma mais holística, sem falar, o que endomarketing traz de retorno, a gente traz um outro patamar para a conversa, que é o que Employer Branding entrega de retorno para a empresa. O que significa isso na prática? Employer Branding gerencia a parte de endomarketing. E a gestão da marca empregadora, ela vem para a gente atrair o talento certo para a companhia, e o endomarketing vem para ajudar a fazer com que ele se mantenha na companhia. Então, quando a gente olha nessa jornada, eu tô querendo atrair os talentos certos, onde eu vou olhar para métricas de awareness e consideração da minha marca com os talentos que eu quero atrair. Aí eles entram no nosso funil, eu vou olhar para a satisfação do meu processo seletivo e como ele está sendo eficiente, e eu vou olhar também para o custo por aquisição de talento, né? Então, aí a gente consegue medir. E a gente estava analisando essa semana e a gente teve uma redução de 70% do custo por aquisição
E esse custo por aquisição, e a gente botou mais gente para dentro, né? Então a gente contratou mais. E o que é que isso significa no final do dia, quando a gente lê esse número? Poxa, então quer dizer que eu estou tendo menos esforço para contratar, minha marca está sendo mais reconhecida, estou ficando mais forte. E aí a gente entra no passo da jornada da pessoa, que é no onboarding. Como é que está sendo a minha experiência? Será que ela está entendendo exatamente o que eu quero? Então aí tem mais pesquisa sobre alinhamento de jornada e de experiência e o quanto a pessoa se sente segura para começar a trabalhar. Porque no final do dia o onboarding tem que alinhar com cultura, alinhar com estratégia e alinhar com os principais direcionamentos que a pessoa precisa para trabalhar. Que volta aquele ponto que eu falei com você sobre necessidades básicas e tal. E aí, então, a gente mede como está sendo por isso também. E aí, ao longo da jornada da pessoa, que ela já está lá, a gente vai medindo pelas pesquisas. E a gente começou recentemente a entender o que significa produtividade para a Loft. Só que dentro desse número em específico, eu consigo impactar positivamente, mas ele não é resultado apenas de endomarketing, né? Porque é muito mais além, é muito maior, tem muito mais coisas que envolvem dentro de produtividade. Entendi. Uma dúvida. Boa parte do time, eu acredito, esteja home office, correto? Sim. E o que é que vocês sentiram? Teve uma queda ou vocês mantiveram produtividade do time? Olha, de acordo com os nossos OKRs, tá? A gente, e até colocando dentro de uma perspectiva startup, tá? Startup nem sempre tem todos os números metrificados ainda. Por quê? Porque às vezes ou ainda não definiu qual é o número certo que quer metrificar, ou tá resolvendo o fogo de outra coisa. Tipo assim, tá metrificando outras coisas que talvez sejam mais relevantes naquele momento. Então, para a Loft, a gente começou a trabalhar com o OKRs no final do ano passado e deu bem diferente do que a gente queria. Tipo assim, a gente começou a entender o que significava a gente colocar a companhia toda. Só uma pausa para eu te perturbar aqui. A gente começou a implementar OKR também no final do ano passado. Uhum. E o primeiro quarter é tenebroso, assim. Você nunca sabe o que medir. Sim. Sim, é isso. Gera um outro papo falando de OKR. É isso, gente. E tipo, Giga, acho que até, e quem não sabe o que é OKRs, gente, é Objectives and Key Results, que faz parte de uma estratégia de direcionamento dos objetivos que a empresa quer atingir, tá? Então, você pode construir em cima disso. E aí, a gente começou a testar isso no ano passado, que deu muito errado. Sim, deu muito errado, mesmo com pessoas brilhantes lá dentro, deu muito errado. E sempre fala, né, que vai dar muito errado no início, porque a pessoa ainda não entende qual é o principal objetivo. E aí, a gente vai aprimorando no primeiro trimestre, e a gente tá no nosso segundo trimestre, terceiro tipo de Vida Loft, fazendo OKRs. E aí, a gente começou a medir a parte de produtividade agora, porque a gente acabou de setar o que a gente vai entender por produtividade. E aí, dentro disso, tá bem positivo, inclusive, pensando no cenário de pandemia. Porque todo mundo precisou se reinventar, né? Então, os orçamentos também reduziram bastante e a gente tem que se virar sempre para poder entregar o resultado. Mas tá dando certo. Massa. Você puxou para uma área que eu sou apaixonado. Aquele livro do John Doyle, eu já li eu devorei ele, não sei se você já leu, mas se não, aconselho, que é Measure What Matters, que ele fala como implementou o OKR no Google. No teu setor, como é que funciona a formação? Esses OKRs, ele vem de cima ou vocês mesmos constroem? Legal. O OKR, a gente, dentro lá da Loft, a gente divide como se fossem 2 grandes blocos. Então, tem o OKR da companhia, que vão ser os principais objetivos estratégicos de toda a empresa. E aí tem o segundo bloco, que é o da sua área. E aí, dentro da sua área, você vai definir... Então, é a gente que define e valida com os diretores, né? Mas, porque até é uma ideia, né? Eu acho que é meio bottom-up. Então, dentro da sua área, a gente vai definir, olhando para os objetivos da companhia, quais vão ser os objetivos da minha área para que a gente impacte positivamente nos objetivos da companhia. Então, tendo isso em mente, a gente define quais vão ser os OKRs do que você vai entregar de valor para a companhia. Então, é bem nessa linha. Então, como foi o meu exercício no último trimestre, foi, beleza, eu trabalho com a marca empregadora, né? Com essa atração de talentos e engajamento das pessoas. Se eu entendo que a gente vai reduzir a contratação, eu não vou olhar tanto para a conversão agora, eu vou olhar para o engajamento, vou olhar para o meu topo de funil.
porque eu vou estar querendo atrair pessoas que queiram trabalhar aqui, para que quando a gente abrir vaga, essas pessoas se inscrevam imediatamente. Então, eu pensei desse jeito. E aí, eu trouxe essa estratégia e defini lá quais seriam as minhas métricas, e a gente valida e tal. Eu estou falando até na parte prática, para quem quiser saber mesmo. Mas funcionou assim com toda a companhia. Legal. Muito massa. E daqui a uns 2 trimestres eu queria conversar com você novamente e entender como é que tá indo. Sim, com certeza. Meu sonho é ver o OKR implementado 100% aqui no C-Hub. Mas é um baita desafio. Você lê a metodologia, você se apaixona, aí você coloca em prática e você, que merda é essa? Que e tá tudo bem. Errado. Mas tem que continuar aí, tentando. Estamos caminhando para o nosso fim desse episódio. É muito triste, inclusive porque falou de um assunto que eu sou apaixonado. Mas, Ingrid, eu queria fazer um pedido para ti. Eu queria saber onde é que as pessoas podem estar consumindo mais assuntos sobre employee branding e endomarketing. Onde é que você está puxando insights para tentar trazer para a Loft? E também, onde as pessoas podem conhecer Ingrid Feijó? Você está ativa no LinkedIn? Tô super ativa, gente. É a minha principal plataforma hoje, principalmente porque eu tô falando de marca empregadora. Então, podem procurar Ingrid Feijó, vocês aproveitem e sigam o Loft no LinkedIn. Mas, bom, acho que falando um pouquinho sobre onde as pessoas podem encontrar conteúdo, gente, vocês vão sofrer muito para encontrar conteúdo em português, tá? Até porque Employer Branding ele vem sendo bem trabalhado, tem um pouco mais de 2 anos aqui dentro do Brasil, no sentido de que Employer Branding como uma área de uma empresa, tá? Mas o que eu recomendo? Existe o link, eu não vou falar e se estiver errado depois a gente vai ver, mas é Link Humans, tá? Link Humans fala muito sobre Employer Branding, métricas de Employer Branding, pesquisas do mercado, então isso é super legal. Tem também, eu recomendo seguir o site da comunidade do Employer Branding Brasil, que foi fundada e é uma comunidade que faz eventos, faz muito webinar, traz profissionais para falar sobre assuntos de Employer Branding, sobre cases. É muito rico, eu conheço os 2 fundadores, são 3 fundadores, conheço 2 fundadores, eles sempre estão fazendo conteúdo, tem blog lá também. Para quem quer começar, tem o livro do Employer Branding for Dummies, que é do Richard Mosley, e que traz um passo a passo bem claro de como é que funciona, do porquê é relevante, de como começar. E também, assim, particularmente uma coisa que eu faço muito é fazer muito benchmarking. Então, eu faço muito benchmarking, procuro empresas que eu acho que são referências, tento contato no LinkedIn, porque eu acho que a gente tem que sempre fazer isso, sabe? Botar a cara a tapa e pedir ajuda, porque é assim que a gente mais aprende, com a experiência dos outros. Então, é isso. Acho que eu recomendo um pouquinho disso aqui. Massa. Com certeza. Acho que a gente tem que pôr a cara a tapa, né? O máximo que a gente vai ganhar é um não. Também, acho que esse é um dos meus lemas. Sim. Ingrid, muito obrigado mais uma vez. Eu estou aqui perturbando mais uma pessoa fantástica, depois de um dia cheio de trabalho, mas eu tenho certeza que esse conteúdo que você passou para a gente vai ajudar muitas pessoas. E essa é uma das missões do C-Cast. É compartilhar conhecimento para a gente conseguir estar evoluindo no nosso ecossistema. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho na Loft. Super legal, Giga. Muito obrigada. Espero que ajude as pessoas. Eu queria também só recomendar um livro para endomarketing, que é o Endomarketing Estratégico para Empresas. É da Analisa Medeiros. Ele traz uma analogia sobre, sabe, os 4 P's do marketing olhando para endomarketing. Então, é bem legal, tá? Acho que esse é meu último recado. Muito obrigada, pessoal. Espero que ajude vocês e que eu possa contribuindo para o C-Cast também. Valeu, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa e até o próximo C-Cast. Este foi mais um episódio do C-Cast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @chubcoworking.
Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.